Bom dia, pessoal, como estão? Tudo bem? O dólar, então. O dólar, ele já chegou a fazer a correção do movimento, tá? De queda, fechou o gapzinho e fez a correção. Ele, inclusive, se a gente for olhar da macro, tá? Da macro, ele já foi no 618. Então, o mercado, ele já fez esse movimento de onda, né? De impulsão e retração. Agora a média de 200 está em cima, a gente tem um vácuo aqui embaixo. Então, eu acredito que pode acontecer a seguinte situação. Agora, nós temos um ponto de decisão. Ou ele volta a subir, ganhando a média 200 para fazer o teste de máximas, e vai buscar essa região aqui, ó, do 5492, ou ele vai negar essa região, vai seguir caindo para rompimento. A gente tem um pequeno vácuozinho aqui embaixo, nessa região aqui, tá? Temos uns POIs também aqui embaixo. Então, assim, usem as marcações, tirem print da tela, ó. Por quê? Porque quando o mercado ele faz um movimento de impulsão e corrige, o que ele pode fazer? Ou ele segue no movimento se ele abre no preço, né, para fazer o teste máximo ou o teste mínimo, ou ele fica dando de lado. Esse é o problema, né? Ele não tem agora uma direção. Por quê? Porque ele já fez a impulsão e já está na correção. Então, o que ele precisa agora? Ele precisa chegar num teste máximo ou de mínima para uma nova impulsão, tá? Porque no teste máximo é dar continuidade, no teste mínima ele vai para impulsão, né? Que a tendência dele é venda, né? No dólar. Então, aí ele vai para rompimento para repetir. Então, esse fractal aqui, o mesmo fractal, nessa quantidade de pontos que ele desceu aqui, para repetir aqui, tá? Essa é a questão. O preço já está abaixo da média 200, abaixo da POC. Então, isso já é um ponto a mais, tá? E observem também essa região, se ele vai para teste mesmo, se ele vai dar continuidade. Então, o ponto que o mercado abre é o que vai ajudar a definir, tá? Então, observe o seguinte, é um insight candle, o preço trabalhou dentro, né, do preço da macro, olhando assim. Por quê? Porque ele fechou o gap, então ele teve um pequeno rompimento de máxima do dia anterior em relação, olha aqui onde é que tá, um micro rompimento só para fechar gap, deixando inclusive um pavio, tá? Mas se a gente for olhar para os candles, para macro, tá? Que são os anteriores, ó, aqui ó, do dia 4, por exemplo. Se a gente olhar a máxima do dia 4 é a mínima do dia 5, que foi o dia do payroll, a gente vai observar que existe essa macro aqui. E dessa macro de referência, ele já fez a correção do 618. Então, o que a gente olha agora? A gente olha o seguinte, ele fechou o gap, tá? Fechou o gap tanto da abertura quanto do payroll. Agora ele volta ao movimento de queda, tá? Então, para que isso aconteça, ele precisa abrir no preço e perder os fundos. Importante. Tem uma região de vácuo aqui, mas a gente tem alguns order blocks compradores também nessa região, né? Então, o que acontece quando a gente tem uma tendência de baixa com tantos compradores posicionados? O mercado andando de lado, mercado com resistência, aquele mercado de o que não anda tanto, né? Quando se for só pelo menos um vácuo, como a gente tinha essa região de vácuo aqui, por exemplo, tá? Temos um vácuo bem pequeno aqui embaixo, no fundo, para rompimento. Então, mesmo com POIs e compradores, tá? Então, se atentem à região que o preço vai abrir. Se abrir no preço e der continuidade, aí a gente vem para rompimento de mínimas, tá? Lembrando que ele pode manipular, então eu sempre digo isso, às vezes ele já abre nessa região superior, desce, se conecta com o preço, aí volta a cair. Então, observe muito a manipulação do dólar. Mas se ele abrir no preço, que eu acredito que pode acontecer, aí a gente vai observar, ele vai abrir um pouquinho acima, talvez próximo a POC. Aí nós temos que olhar para a região de ajuste e outras regiões aqui para o teste de mínimas, tá bom? Observem isso, tá? Tá no gráfico de 15, porque eu tava pegando os order block e as marcações, mas o meu
time de trabalho é 1 minuto. E o índice também tá bem bonito, tá? Faça as marcações, não esqueçam disso. Então, o índice teve aquele rompimento, né? Ó, daquela cunha que eu tinha comentado, aquela região, teve um rompimento. Aqui era uma região de vácuo, ó, ele praticamente desceu reto nela, muito bom, né? Só que essa região se repete, tá? Olha que interessante o índice. Assim como ele desceu, ele pode subir, tá? Prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. O preço já está trabalhando acima da média de 200, tá? Nós temos uma POC aqui, então, nós temos um vácuo aqui. Então, o que ele precisa? Ele precisa ganhar os 50% para buscar o ajuste, tá? Então, o mercado já fez teste de mínima, ó, mínima em relação a macro, tá? Poderia ter, inclusive, testado essa maior aqui, mas ele buscou a anterior. E pode fazer o teste de máximas de novo para rompimento. Aí vamos observar qual é a escolha dele, tá? Bem simples o mercado, bem simples, já tá nos movimentos de impulsão. Pode ser que o dólar lateralize e o índice venha talvez testar essa região aqui de baixo. Isso vai depender muito, eu repito, da região que ele vai abrir. Se ele ganhar a POC, ó, a POC de 153.700, trabalhar aqui em cima, ele tende a subir rápido, então ele tem que ganhar 50% e buscar o ajuste, tá? Observem esse movimento, abre em gap, pode ser que ele já abra nos alvos, também já abra aqui em cima e desça, pode ser que aconteça isso também. Mas observe a região que ele vai abrir. Então, marque a região de 50 é referência, a média de 200 tem baixa POC. Ele ganha essa região, ele vai para cima, tá? Se ele não fechar o gap e não abrir no preço. Por quê? Porque a tendência do dia anterior era venda, né? Então, se ele for fazer teste máximo, ele não pode abrir na quantidade, ele tem que ter um pequeno gap ali, demorar, inclusive, para fechar esse gap, para criar a estrutura compradora e subir. Mas, claro que ele ainda tem o teste de mínimas da macro que ele não foi buscar. Então, vamos observar qual é a tendência e o ponto de abertura. Eu sempre falo para vocês que o ponto de abertura ele é essencial e fundamental para a gente entender aonde o preço vai, se ele tá caro ou não, né, ainda, né, se o mercado achar que tá caro, ele vai buscar os testes de mínimas. Se o mercado acha que tá barato, ele vai realmente buscar novamente aí, corrigir, né, subir tudo isso aqui que ele vem descendo, ou seja, fazendo uma impulsão para um teste dessa região aqui, ó, tá vendo? Nessa região aqui importante, tá? Então, ele vai buscar o ajuste e o teste de máximas para rompimento. Pode ser, é uma possibilidade. Caso não aconteça, ele já tá aqui na região de... se bem que, olha só, se vocês criarem aqui, ó, um canal, né? Vocês vão enxergar que ele tá fazendo esse mesmo movimento que ele repetiu aqui, ó, tá vendo? Ó, então, ele tem que fazer um movimento diferente do que ele fez, ó, tá? Por quê? Rompimento, teste de mínima. Se ele ganha esse topo, aqui tem um vácuo grande, ó, tá vendo esse vácuo? Aí ele pode realmente vir buscar essa região ou até essa aqui, ó. Então, observem isso, tá? Marquem todas essas regiões, que isso vai ser fundamental para vocês trabalhar. Deixa eu até tirar isso daqui. Ó, marquem aqui, ó. A gente tem... O que me chamou a atenção, né, é que o único ponto comprador é esse aqui, ó, tá? Então, assim, eu tô com pouca marcação aqui de Favor Gaps, até vou buscar depois em times maiores, tá? Então, a gente tá com mais order box vendedores neste ponto, porém, o mercado é soberano, então vamos ver o que ele vai aprontar para nós, tá? Então, observem, ó. LTA, média de 200, POC, ganhando essa região, ganhando 50%, é vácuo para cima. Caso contrário, vai seguir o movimento e vai repetir esse fractal, né? Esse movimento aqui, ó. Vai repetir, vai buscar fundos, tá? É isso aí. Sucesso a todos, bons trades!